Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou Rafael Silva. Iremos continuar falando sobre a questão do arrebatamento da igreja e hoje iremos falar sobre um ponto teológico que é a visão dispensacionalista. Apesar de já ter falado sobre algo básico em relação a essa linha teológica nos vídeos anteriores, os links de todos os vídeos estão aqui na descrição. Se você quiser acompanhar a sequência correta e depois voltar neste vídeo, você pode ficar à vontade, se preferir assim. Hoje iremos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja na visão dispensacionalista e algumas considerações que eu realizei aqui, algumas anotações para a gente estar analisando. Bom, o dispensacionalismo ensina o seguinte, que Deus, na sua vontade soberana, escreveu um roteiro, um script sobre a história da humanidade e dividiu essa história em capítulos. Dividiu essa história em dispensações, e essas dispensações irão seguir o roteiro para então cumprir a vontade soberana de Deus. Na última dispensação, ou pelo menos ante essa última dispensação, visto que a última na visão dispensacionalista é o milênio, eles ensinam que Cristo ele arrebatará a sua igreja, então passará o período de 7 anos de grande tribulação e então Cristo retorna com a sua igreja, prende Satanás, estabelece um reino milenar aqui sobre a terra e então após esses 1000 anos ingressará nas eternidades, na eternidade, ok. A principal referência dos dispensacionalistas está aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 14 ao 17, onde Cristo promete vir buscar sua igreja. O apóstolo Paulo diz, pela palavra do Senhor, ou seja, é uma ordem dada de Cristo, que ele voltará para arrebatar sua igreja. Este versículo, esse trecho de 2 Tessalonicenses capítulo 4, fala do arrebatamento da igreja? A resposta é sim, esse texto fala sobre o arrebatamento da igreja. Agora, o que esse texto não diz? Ele não diz quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Então, é um erro crasso, terrível, você que, por exemplo, defende o dispensacionalismo, usa esse texto para dizer que Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Por que os dispensacionalistas usam este trecho das Escrituras para dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Porque na sequência mostra, no capítulo 5, o retorno de Cristo, ou pelo menos a vinda do Senhor como um ladrão de noite. Então muitos dizem, se no capítulo 4 mostra a igreja sendo arrebatada e no capítulo 5 mostra Cristo retornando, significa que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, porque no capítulo 4 mostra o arrebatamento antes da vinda de Cristo no capítulo 5. Essa seria uma interpretação correta? Não. Qual seria a interpretação básica e mais saudável aqui, mais coerente para você realizar? O que o apóstolo Paulo quis revelar aqui é que a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja são acontecimentos simultâneos, ou seja, um após o outro, ok? Então Cristo retorna e a sua igreja sobe para ele e então ele estabelece o seu reino eterno. Outro versículo que os dispensacionalistas usam bastante está aqui na primeira carta de Paulo, também aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz: E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O primeiro ponto que nós devemos observar aqui é que nenhum dos apóstolos, eles esperavam duas vindas de Cristo. Só uma breve observação, eu não quero forçar você ou te obrigar a crer no mesmo modo que eu. Questões de arrebatamento pré-mid ou pós-tribulacionista são questões interpretativas, são diferenças teológicas, pontos de interpretação bíblica diferentes. Não envolve salvação, não envolve se você tem mais fé que o seu irmão, possui um entendimento maior, nada disso, é apenas uma interpretação das escrituras diferente, ok? Mas infelizmente muitos acabam por crer em um tipo de tribulação, aliás, em um tipo de arrebatamento que as escrituras não dizem que acontecerá, acabam distorcendo as escrituras, e é aí que mora o perigo. Você pode crer de uma maneira diferente. Por exemplo, você pode crer que o batismo por aspersão não existe, ok? Isso é uma heresia? Se torna um erro escriturístico a ponto de se tornar uma falsa doutrina? Não, mas logo não é algo que defende, que influencia na salvação. Agora, se você disser,
Se você não batizar por aspersão, você não é salvo. Então essa questão está equivocada. Então, esse ponto está equivocado. Então, a questão do arrebatamento da igreja não é se você vai ser salvo ou não, é apenas se a igreja será arrebatada antes ou depois ou durante a grande tribulação. Mas onde é que mora o perigo? Se você chegar ao ponto de distorcer as escrituras para defender a sua posição, então você vai cometer um erro terrível. Primeiro ponto aqui do capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, que nenhum dos apóstolos criam em duas vindas de Cristo. Todos os apóstolos esperavam Cristo retornar apenas uma vez. Vamos supor, Jesus Cristo volta e Tomé, que precisava ver para crer, ficasse, e Natanael, quando que Jesus Cristo disse, aqui está um verdadeiro israelita, subisse. Então não faria sentido nenhum para os apóstolos uma suposta primeira vinda de Cristo invisível. O outro ponto que nós devemos observar nesse versículo é que o versículo diz, e esperar do céu seu Filho uma única vez, a quem ressuscitou dos mortos. Por que ele enfatiza isso? Porque Cristo na sua vinda também ressuscitará os mortos, os seus principalmente. A quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então muitos dizem que este versículo está tratando do arrebatamento da igreja, que Cristo Jesus vai vir dos céus, ressuscitar os mortos, os salvos, e livrar da ira que há de vir. Qual ira seria essa? A grande tribulação. Entretanto, se você observar todo o contexto das Escrituras, principalmente o livro, a carta de Paulo aos Romanos, a todo momento que o apóstolo menciona a ira que há de vir, ele não está se referindo à grande tribulação nenhuma. Ele está se referindo à condenação eterna. Logo, este acontecimento que ele lista aqui no capítulo 1, versículo 10, não está falando do livramento da grande tribulação, mas sim da condenação e perdição eterna. Quando você realizar a leitura deste versículo, você terá que entender da seguinte maneira: e esperar do céu seu Filho, ou seja, no último dia, a quem ressuscitou dos mortos, ou seja, ele vai ressuscitar todos os mortos, e nos livrará da ira que há de vir. Qual ira que há de vir? A ira de Deus sobre os ímpios, sobre os desobedientes, onde este Deus jogará todos eles no lago de fogo que arde com enxofre. Então essa seria a interpretação mais coerente e saudável, baseada no contexto das Escrituras, da fé cristã, que a ira que há de vir, que Cristo Jesus veio nos livrar, não é tribulação alguma. Se fosse tribulação, Paulo voltaria a dizer, se a nossa esperança está apenas aqui neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nossa esperança é Cristo Jesus vir para apenas nos livrar da tribulação, que importância tem nisso? Qual a relevância há nisto? Não, ele veio para nos livrar da ira, da condenação eterna, da ira de Deus derramada sobre o mundo inteiro, os pecadores e desobedientes ao Evangelho. Então Cristo Jesus veio salvar a sua igreja dessa condenação. Primeiramente, antes de tratarmos do termo arrebatamento e entrar no foco dispensacionalista, vamos entender o que significa a palavra arrebatamento. Vem do termo latim ad raptare. Ad significa junto. Vou te dar um exemplo. Você está junto a mim neste canal agora. Estamos compartilhando o mesmo conteúdo neste momento. Então revela que será um acontecimento que toda a igreja participará, toda a igreja estará reunida, junta. O segundo termo é raptare. Raptare no latim é roubar ou tomar para si. Então, Cristo Jesus ele usa esse termo, raptare, quando trata do ladrão de João capítulo 10, versículo 10, o falso pastor, aquele que vem causar mazelas e danos à igreja. No capítulo 10, versículo 10, Cristo vai dizer, o ladrão não vem senão para matar, para roubar, raptare e para destruir. Tem o mesmo significado. A palavra arrebatamento significa tomar para si, roubar para si, mas ao mesmo tempo significa levar junto a si. E mostra que toda a igreja participará deste episódio, deste acontecimento. Não será parcial, uma parte da igreja hoje e outra parte da igreja será só daqui 2 anos, 3 anos ou quando encerrar o milênio.
como se Cristo desse uma segunda chance ainda para essas pessoas. Não, será um único acontecimento. Bom, nós vamos observar pelo menos 4 alicerces que o dispensacionalismo ensina. O primeiro é a interpretação literal das Escrituras, ou seja, quando se trata, por exemplo, do milênio, os dispensacionalistas vão interpretar literalmente o movimento e a linha teológica dispensacionalista vai ensinar que o milênio se trata de fato de 1000 anos literais. Então eles têm uma interpretação relacionada ao tempo do fim literal. Eu dei um exemplo aqui. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, os dispensacionalistas dizem, não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque no capítulo 4 mostra a igreja sendo arrebatada. Ok. E onde é que está isso revelando que isso vai acontecer antes da grande tribulação? Ah, porque o capítulo 5 já mostra Cristo voltando. Não é uma forma de interpretação segura. E esse modo de interpretação influencia tanto o dispensacionalismo que lá no livro do Apocalipse eles usam o mesmo método. Muitos vão dizer, olha, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ok, por quê? Porque quando João envia as cartas para a igreja é mencionada somente até o capítulo 4. Depois do capítulo 4 você não vê mais a igreja sendo mencionada. Ela vai voltar a aparecer só no dia da vinda de Cristo, no capítulo 21 ou no capítulo 19 em diante. E mostrando Cristo retornando do alto com a sua noiva, a igreja ataviada, preparada para ele. Então você está vendo como não é tão seguro usar esse meio de interpretação. Eles vão dar essa linha, esse método de interpretação vai dar um sentido ao texto, aquilo que ele não diz. Então se você seguir esse método de interpretação, você vai ter uma interpretação equivocada. A interpretação correta é muito importante, porque você vai ter uma compreensão melhor do texto e mesmo que a interpretação não te diga datas, não te diga quando acontecerá, como acontecerá, o que acontecerá, mas ela vai te deixar fiel ao texto. O importante da interpretação é te deixar fiel ao texto e não você saber a fundo o que o texto quer dizer. Ou seja, você só pode ir até onde as Escrituras te permitem ir. É claro que ela vai te dizer mais além do que você pode entender. E você deve parar por aí. Se você não está entendendo algo, opa, peraí, eu não posso suportar isso. O que Cristo Jesus disse aos discípulos, falando da obra do Espírito Santo? Eu ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Então, a partir do momento que você lê as Escrituras e chegar em um determinado momento que você não compreende, não force esse texto. Por quê? Porque você não está suportando o que ele está dizendo, e se você forçar o texto, você vai colocar a sua ideia no texto e vai acontecer uma distorção dele. Então, no momento que você distorce o texto, você usa ele nessa inversão para apoiar o sistema que já estava na sua cabeça. O primeiro ponto que você não deve realizar ao ler as Escrituras é esse: tentar colocar a sua ideia no texto, forçar o texto, ok? Então o dispensacionalismo vai ensinar a interpretação literal das Escrituras, que 1000 anos de fato é 1000 anos, ok? Vai ensinar o pré-milenismo. O pré-milenismo vai ensinar basicamente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, vamos tratar sobre isso ainda. E ensina também o futurismo, ou seja, que a maioria das profecias das Escrituras irão se cumprir exclusivamente no fim dos tempos, basicamente nos últimos dos últimos dias. E ensina também que existe ainda uma diferença entre igreja e Israel, que a igreja é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, mas Israel é o povo de Deus, ok? Então vamos observar algo relacionado a esses 4 pontos. Primeiro, aqui nós vamos observar o contraste entre as duas vindas de Cristo. O arrebatamento demonstra que a igreja vai ao encontro de Jesus. Eu já ouvi muitos pré-tribulacionistas dizendo isto. O quê? Que não é Cristo que vem até a igreja no arrebatamento secreto,
mas que a igreja que vai até Cristo. É isso que o texto principal usado por eles diz. Vamos realizar a leitura. Dizemos a vocês que pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, não iremos passar à frente dos que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Mas espera aí, não disse que ele não vai descer? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, se você também usa esse tipo de argumento, você pré-tribulacionista, diz que na vinda do Senhor não é Cristo que desce até a igreja, mas é a igreja que sobe até Cristo, você está cometendo um equívoco e forçando aquilo que o texto não diz. Porque o texto diz sim, Cristo Jesus descerá dos céus, tá ok? E a referência principal usada é justamente essa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Bom, muitos afirmam que essa vinda é exclusiva para o cristão, ou seja, o mundo não verá, primeiro, o mundo não ouvirá esse alarido, o mundo não ouvirá a voz do arcanjo e o mundo não ouvirá a trombeta de Deus, que também os dispensacionalistas entendem que isso é de forma literal, que no dia da vinda de Cristo, de fato, uma trombeta tocará, mas só os cristãos, só a igreja escutará, e ela será arrebatada, será a vinda invisível de Cristo, a primeira vinda de forma invisível de Cristo, e o mundo não irá presenciar este acontecimento. Vamos observar mais um ponto importante. Por que o movimento dispensacionalista defende as duas vindas de Cristo? Porque eles defendem que precisa de um espaço entre essas duas vindas. Porque eles defendem que, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que a igreja ela precisa se comparecer ante o tribunal de Cristo. Então muitos dizem, não, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque ela vai se comparecer diante do tribunal de Cristo, participar das bodas do Cordeiro, para então voltar santa e imaculada no dia ante o milênio, no último dia. E muitos vão ensinar também que é necessário que Israel ainda venha a ser tratado, venha obedecer os preceitos de Deus. Muitos ensinam que Deus ainda precisa resolver, acertar as contas com Israel por eles terem negado o Messias. Outro ponto importante que o dispensacionalismo defende é que a vinda de Cristo é iminente, ou seja, que Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer momento, daqui 5 minutos, daqui 30 minutos, um mês, sem a obrigatoriedade de algumas profecias acontecerem. Mas não é exatamente isso que nós vemos nas Escrituras. Se a gente observar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e novamente nós iremos observar o perigo da interpretação baseada em acontecimentos de acordo com capítulos. Como assim? Os dispensacionalistas ensinam que porque o capítulo 4 fala do arrebatamento e porque o capítulo 5 fala da vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses, eles dizem que o arrebatamento será antes da vinda de Cristo. Nós vimos também isso em Apocalipse, porque a igreja é mencionada somente até o capítulo 5 e depois até o capítulo 4, e do capítulo 5 em diante a igreja não é mais mencionada. Então eles dizem, então a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque ela só é mencionada a partir do capítulo até o capítulo 4, e do capítulo 5 em diante, quando as catástrofes começam a acontecer na terra, a igreja não está presente. Por que você diz isso? Porque a igreja só é mencionada até o capítulo 4. E acontece a mesma coisa também com relação à primeira carta do apóstolo Paulo e a sua segunda carta. Nós estávamos falando sobre a vinda iminente de Cristo, que o pré-tribulacionismo ensina que Cristo pode voltar a qualquer instante. Seria isso uma verdade? De acordo com as Escrituras, não é exatamente assim. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto ao que? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é isso? O arrebatamento não está entrando em concordância com Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, Cristo Jesus, dada a ordem de Deus, o soar da trombeta, a voz do arcanjo, Cristo Jesus descerá dos céus, não é isso? E aqui na segunda carta o apóstolo Paulo vai dizer, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, quando a trombeta tocar, quando a voz do arcanjo soar,
no som do alarido, quando ele descer dos céus, e a nossa reunião com ele, o que é isso? O arrebatamento. Rogamos a vocês, aqui é mais um ponto importante para entendermos que o acontecimento, ou seja, aquilo que muitos acreditam, lá no capítulo 4, a igreja vai ser arrebatada antes, porque no capítulo 5 mostra que Cristo já está voltando, então a igreja vai ser arrebatada antes da vinda de Cristo. Isso aqui já mostra ao contrário. Lá nós vimos que a correta interpretação é que está nos revelando que o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo são acontecimentos simultâneos. E o apóstolo Paulo que esclarece isso de maneira bem nítida. Ele vai dizer, irmãos, quanto à vinda de Cristo e o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, ou seja, os acontecimentos simultâneos, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, ou seja, como se se fosse iminente, como se Cristo voltou e vocês nem perceberam, como se Cristo tivesse voltado e arrebatado a igreja e vocês tivessem ficado. Não será assim, ele diz no versículo 3, não deixem que ninguém os engane. Infelizmente, muitos estão sendo enganados com essa visão da iminência. Lembrando que existem dois tipos de interpretação da iminência, a iminência da vinda e a iminência dos sinais, tá ok? A iminência dos sinais, tranquilo. A iminência da vinda, não encontro muita base bíblica, aliás, não encontro base bíblica suficiente e coerente que entre em concordância com a história e com os contextos dos próprios relatos para sustentar, tá ok? E Paulo está dizendo, não creiam nisso, não deixe que ninguém os engane. Por que, Paulo? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Qual modo algum? Profecia. Tem muitos profetas por aí, né? Olha que Jesus está voltando, conserta a sua vida. É uma mensagem verdadeira? Mas tem um teor de iminência no fundo. Quer por palavra, ensino, palavra que ensino, qualquer doutrina, qualquer pregação, qualquer sermão que ensina uma suposta vinda iminente de Cristo, deve ser rejeitada. Ou quer por carta supostamente vinda de nós, ou qualquer brecha nos ensinos apostólicos para dizer que a igreja será arrebatada antes da tribulação, Paulo diz, não vai ser assim não. Não se deixe enganar por essas profetadas, quer por qualquer ensino, seminário, qualquer tipo de estudo bíblico, ou quer também por distorção das nossas palavras, cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, porém, virá o que? Apostasia. Apostasia é um afastamento generalizado em massa de pessoas da fé cristã. E o apóstolo Paulo, ele disse também a Timóteo que o aumento de igrejas também é um sinônimo de apostasia. Nós vamos falar sobre isso ainda, tá ok? E ele vai dizer, então é necessário que haja o que antes da vinda de Cristo? A apostasia. Nós estamos vivendo um período de apostasia, sim. Inclusive hoje pela manhã, hoje é dia 13 de janeiro de 2020, hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo meu sobre o maior período de apostasia da história da igreja, que foi nessa segunda década do século 21, do ano de 2001, que inclusive teve a sua abertura com a destruição das Torres Gêmeas, considerada a Guerra das Trevas, ok? Entrando no período tecnológico, vamos falar sobre isso ainda. E de 2001 até 2019, o final dessa segunda década foi o maior período de apostasia já da história da igreja. Então Paulo diz, é necessário que haja primeiro a apostasia. Você está vendo a apostasia? Se a resposta for sim, Paulo disse, esse é um dos primeiros sinais da vinda de Cristo, ok? Qual o segundo sinal? E então, ou seja, após a apostasia, quando o terreno estiver preparado, quando as pessoas já estiverem com a fé abalada, quando as pessoas nem estiverem mais crendo que Cristo Jesus virá um dia, então será revelado o homem do pecado, o anticristo, meu irmão. Então, mostra que quando o terreno, o coração das pessoas estiverem afastados, frios, então
o homem do pecado vai ser revelado. Um ponto importante, olha, sobre a apostasia, Jesus Cristo disse: e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. A palavra correta ali para muitos é quase todos. Então vamos colocar uma sala de aula com 10 pessoas. Não, vamos colocar uma sala de aula com 30 pessoas. Quase todos de 30. Seria 15? Não, 15 é 50%. Quase todos seria no mínimo 25 a 28 pessoas. Quase todos dessa sala de aula, vamos supor, no ano letivo tem uma sala de aula com 30 alunos e quase todos não passaram de ano, não foram aprovados. Então significa que pouquíssimos alunos passaram de ano, foram aprovados. Assim também vai ser na vinda de Cristo. Por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. É mais um ponto aqui para a apostasia. E o próprio Cristo também disse: na vinda do Filho do Homem, porventura ele encontrará fé na terra? O que é isso? A apostasia. Cristo Jesus já dizendo: olha, chegará um momento em que as pessoas não terão mais fé, que as pessoas dirão que é errado você frequentar a igreja, o templo físico, se reunir, dizendo que é obra das mãos dos homens. Chegará um tempo que as pessoas dirão, quem diria que chegaria o tempo que as pessoas dirão para você que é errado frequentar um templo físico? Ah, mas Jesus não disse isso, blá blá blá. Ok, vai seguindo essa linha de pensamento. Então, Cristo já estava avisando de antemão, vai chegar o pior período das trevas. Não teve a idade das trevas? Nós estamos vivendo um pior. Não teve as trevas que cobriu a face do abismo lá no princípio em Gênesis? Nós estamos vivendo um período pior, de negridão espiritual. O período das trevas, a apostasia dita por Cristo e aqui pelo apóstolo Paulo, antes da vinda de Cristo ocorrer, era necessário que acontecesse. Tá certo, o cenário está podre, negro de iniquidade. O cenário está terrível, todo mundo apóstata. O que falta acontecer então? Cristo Jesus volta? Vai arrebatar a igreja? Não, ainda precisa ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Rafael, o que significa isso? Que a igreja enfrentará a oposição cristã, ok? Enfrentará o anticristo, verá com seus olhos a manifestação do homem do pecado. Aí entra, então, lembra da linha de interpretação que muitos dispensacionalistas seguem? Ou seja, porque neste capítulo diz isso e este outro capítulo diz isso, significa que vai acontecer isso primeiro e isso depois. E eles usam o mesmo método de interpretação para este acontecimento. Eles vão dizer, não, isso aí está falando das duas vindas de Cristo. Na primeira carta, o apóstolo Paulo diz que a igreja vai ser arrebatada. E na segunda carta, mostra a segunda vinda de Cristo. Ou seja, na primeira carta mostra a primeira vinda de Cristo invisível. E na segunda carta mostra a primeira vinda de Cristo visível, de forma visível para todo mundo, para todos os homens. Não é exatamente assim, meus irmãos. Porque se você aguarda uma vinda iminente de Cristo, tudo bem. Mas as escrituras são muito claras em dizer, olha, antes da vinda de Cristo, apostasia. Antes da vinda de Cristo, vai ser revelado o homem do pecado. Tanto que no próprio capítulo 13 de Apocalipse, João vai dizer, o apóstolo João vai dizer, versículo 7, foi-lhe dado poder a quem? Ao anticristo, para guerrear contra os santos. Quem são santos? A igreja. E mais, e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Pergunta: se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, quem são esses santos que o anticristo vai ter poder para guerrear, fazer guerra e vencer? A igreja. Okay? Jesus Cristo disse assim, assim pois quando virdes
o abominável da desolação, no caso o anticristo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ou seja, se você lê Daniel, você vai entender. Quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. Ou seja, quem estiver na cidade, quando o abominável da desolação se manifestar, quem estiver na cidade, será necessário fugir para os montes. E o alvo principal dessa oposição será nas cidades. O alvo principal do governo será nas cidades. E agora pergunta, se Cristo Jesus prometeu um suposto arrebatamento antes da tribulação, para que ele mandou fugir aqui para os montes? Não sobe para um monte que lá que você vai ser arrebatado. Não. A igreja ela passa por um período de tribulação. A palavra tribulação significa prova, meu irmão, teste, exame. Agora eu te pergunto, você vai examinar um aluno, você professor, você tem seus alunos. No final do ano, você dá a nota para o seu aluno reprovado. Sei lá, não passou do ano, foi reprovado, ok. No outro ano vai repetir este mesmo ano. Mas agora pergunta, seu aluno já está reprovado, você vai dar um teste, um exame para uma pessoa reprovada? Não. Assim também Cristo ele não tem o porquê de dar um teste, um exame para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio já está reprovado. Ele não vai ter outra chance. Quem é ímpio é ímpio. Quem é escolhido é escolhido. Cristo Jesus veio para os escolhidos. Então, o cristão, ele passa por esse teste. Por quê? Para ver se ele é aprovado? Não. Os escolhidos já estão aprovados. Ninguém precisa sair dizendo, eu ganhei uma alma para Jesus, eu fui evangelizar e ganhei tantas almas. Você não ganhou alma nenhuma. O sangue de Cristo já ganhou todas na cruz do Calvário. O que você fez apenas foi levar a palavra do Evangelho para essa pessoa ser convencida pelo Espírito de Deus e então entender que o sangue derramado na cruz já tinha comprado e ganhado ela. Você não pode ter o entendimento de que o cristão ele precisa passar por um teste. O que precisa acontecer então? Por que é necessária essa tribulação? Por que é necessário esse período de dor e a igreja fazer parte deste período? Para se manifestar quem verdadeiramente é cristão ou não. No próprio capítulo 13 de Apocalipse, meu irmão, eu acabei fugindo do foco aqui, mas é porque, nós vamos dar continuidade ainda, mas é porque tem algumas coisas que, infelizmente, ocorre muita distorção das escrituras, ocorre muita inversão do texto e do contexto bíblico. Vamos lá novamente, olha, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, a igreja, e vencê-los nesse período de dor. Por que esse período de dor? Porque já que o anticristo vai se manifestar nesse período de dor, e a palavra diz que a igreja será perseguida e vencida pelo anticristo, significa que será neste momento de dor. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, só vai adorar a besta quem estiver marcado com a imagem e o nome dela, ok? Então vou falar sobre a marca da besta. Bom, agora tem um fato interessante, um escrito interessante aqui no capítulo 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça, entre o versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto pela espada há de ser morto. Olha o final do versículo 10. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui onde? Neste período de dor. É nesse período que você verá então quem é crente e quem não é, quem é justo e quem é ímpio. E o Senhor diz através do profeta Malaquias, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Pergunta, meu irmão, se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, por que então haveria a necessidade de Cristo dizer que é neste momento que iremos ver a diferença dos santos e dos ímpios, a fidelidade dos santos? Se não vai ter somente ímpio, é porque vai ter as duas testemunhas que eles interpretam sendo Moisés ou Elias ou Enoque ou Elias.
e vai ter também os 120, 144 mil judeus selados, enfim, o evangelho vai ser propagado pela terra. Então, você pode ver que, infelizmente, o dispensacionalismo usa muitos versículos isolados para sustentar sua visão. O que isso significa? Estão forçando o texto. Qual motivo Jesus Cristo teria para aprovar o ímpio que já está reprovado? Então, meu irmão, infelizmente, existe um perigo muito grande em forçar o texto, ou seja, dizer aquilo que ele não diz. Sendo assim, nós iremos ficar por aqui, iremos continuar nos próximos vídeos analisando este ponto teológico e vamos observar dentro das Escrituras o que ela tem a nos dizer sobre este fato importante, esse episódio importantíssimo que é o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção, graça e paz.